Olá, amados líderes de célula, eu estou aqui para dar as orientações do estudo que será aplicado nesta semana. Esse sermão foi pregado no culto de domingo à noite pelo pastor Emerson e o título dele é O Trabalho sob a Perspectiva de Deus. E o texto que nós estamos usando aqui na introdução do estudo está na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 15, o versículo 58, que nos diz assim: Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Às vezes nós pensamos em trabalho quando lemos esse texto apenas em ministérios. Então, eu devo ser envolvido nos ministérios porque se eu estou fazendo para o Senhor, o meu trabalho não é em vão. Mas, na verdade, qualquer trabalho que empreendemos ou realizamos deve ser para a glória de Deus. Não importa onde você estiver na sua profissão, no seu trabalho, ou ainda que você seja aquela pessoa que trabalha em casa, é uma dona de casa, onde você estiver, ali, se você tem Jesus como Salvador, você deve realizar aquele trabalho para a glória de Deus. Por isso que o texto aqui está dizendo que nós devemos ser sempre firmes e inabaláveis, porque se nós estamos fazendo como ao Senhor, o nosso trabalho não é em vão. E aí o estudo traz como introdução o seguinte: o nosso trabalho pode ser uma das maiores expressões de generosidade. Lembre-se que nós estamos aí nessa série do Evangelho da Generosidade. E o trabalho, aquilo que nós empreendemos, pode ser uma grande demonstração de generosidade. Mas muitas pessoas encontram insatisfeitas. Lembre-se que o pastor Emerson disse que para muitos a segunda-feira é um dia terrível. Não é? Quando chega a segunda-feira, parece que é um peso. E, na verdade, quando nós analisamos a palavra, o trabalho deve ser encarado como um privilégio. Isso porque não entendem que Deus criou o trabalho para o nosso benefício, satisfação e também como um importante canal de expressarmos generosidade. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus, portanto, com a capacidade de criar, planejar, agir, pensar, decidir, avaliar, construir e etc. E sobre isso nós compartilharemos então nesse estudo. O primeiro tópico do estudo está lá, a criação. E diz assim: quando Deus terminou a sua criação, viu que tudo era bom. O Senhor trabalhou e ele viu que tudo era bom. Deus trabalhou por 6 dias, criando todas as coisas, e no 7º dia descansou. A tradução dessa palavra do hebraico para a língua portuguesa, o sentido, o significado é: desfrutou da sua obra. No 7º dia, ele desfrutou daquilo que havia criado. Aí a sequência do estudo diz assim: leia Gênesis capítulo 1, versículo 28 e capítulo 2, versículo 15 e compartilhe sobre a importância de trabalharmos e descansarmos. No capítulo 1, versículo 28, diz que Deus criou todas as coisas e deu uma ordem ao homem que era para cultivar e guardar a terra. Lembre-se que ainda não havia acontecido a queda, o homem ainda não havia pecado. Portanto, esse cultivar e guardar, essa ordem dada por Deus, não era um peso. Ele viu que tudo era bom e o trabalho já existia. Mas muitas pessoas veem, parece que o trabalho como se fosse uma punição. No capítulo 2, versículo 15, ele diz: enchei a terra e sujeitai-a. Ou seja, Deus nos colocou aqui porque há algo ainda que nós podemos fazer. Ele criou todas as coisas, mas nós podemos tornar essa criação melhor. Nós podemos trabalhar para que a civilização seja melhor. Há uma obra que pode estar completa com o ser humano fazendo o seu melhor. Mas aqui também nós podemos refletir sobre a importância de trabalhar e também de descansar. Porque há pessoas que o maior valor da vida delas é trabalho. É de manhã, à tarde, à noite e não descansam. E há 2 coisas aqui que devem andar em equilíbrio.
A Bíblia diz que quem não trabalha é bom que não coma. Mas também há pessoas que parece que acham que é errado você descansar. Deus deu o descanso porque no dia do descanso nós separamos para o culto a Ele, para servirmos a Ele, nós separamos também para o descanso do próprio corpo. A pessoa que não descansa, ela vai ter doenças psicossomáticas. Então é muito importante trabalhar, porque o próprio Deus trabalhou e trabalha até hoje, não é? Mas é importante também o descanso, não deve ser um peso. Esse é um tempo de refrigério. Como aqui nós podemos ver o significado de que Deus trabalhou e Ele descansou com o sentido de desfrutar. E nós devemos desfrutar daquilo que Deus criou, não é? A natureza, como é bom ter um tempo na natureza, caminhar ao redor de um lago, por exemplo, quando temos um período de férias, irmos à praia e desfrutarmos de tudo aquilo que Deus criou. Então, trabalho e descanso são duas coisas que devem andar juntas. Deus criou todas as coisas. Mas aí vem a queda, e é o segundo tópico, que diz assim: a queda se deu pela soberba do homem, quando acreditou que seria capaz de governar independente de Deus. Há pessoas que se sentem superioras devido à sua profissão, posses ou títulos. Se o trabalho é a sua identidade, o sucesso o tornará uma pessoa presunçosa e egoísta. Se fracassar, o tornará uma pessoa amargurada. Comente, qual o antídoto para isso? Então, há pessoas que, devido à sua função, à sua profissão, ela se acha melhor que as outras. E acha que ela pode pisar, que ela pode tratar de qualquer jeito, mas o trabalho é uma missão, é um privilégio. O antídoto para isso é nós termos a nossa identidade firmada em um princípio, não no nosso trabalho. Que princípio é esse? Nos princípios de Cristo. A nossa verdadeira identidade está fundamentada em Cristo. Como Cristo agiria se Ele estivesse na profissão que eu estou? Como Ele trataria os clientes ou os pacientes? Como Ele realizaria o trabalho? Por exemplo, uma pessoa que trabalha na cozinha de um restaurante. Como Jesus faria esse alimento? De qualquer jeito? Ou Ele cuidaria? Então, o antídoto para isso é eu e você entendermos que a nossa identidade, a nossa referência é Cristo. É agirmos como Cristo agiria. Porque se eu achar que aquela função, as minhas posses, as minhas conquistas, os meus títulos é que pautam quem eu sou, eu vou me achar soberbo, vou me tornar soberbo, vou me achar superior às demais pessoas. Mas quando eu ajo como Cristo, eu vou ter sabedoria, mansidão, o fruto do Espírito estará evidente na minha vida. E a terceira questão é o terceiro ponto, que é a redenção. Veja que Deus criou todas as coisas, mas o homem pecou e ele caiu. E há uma única forma de haver redenção. Aqui está assim a questão: a plenitude do Evangelho de Jesus Cristo, cujo propósito é levar a vida eterna do homem, também inclui a restauração da criação. Então veja bem, na eternidade nós vamos ter novos céus e nova terra. É isso que a Bíblia diz, não é? Então a restauração não inclui simplesmente a salvação do ser humano. Em Cristo nós temos a salvação, mas também toda a criação será redimida. E aí a questão continua assim, porque o cristão deve fazer o melhor que puder no seu trabalho? É uma pergunta. Por quê que o cristão deve fazer o melhor que puder no seu trabalho? Qual é o seu manual de conduta moral profissional? Irmãos e irmãs, em tempos em que as pessoas querem ser semideuses, nós temos que voltar ao projeto original. Deus nos criou para a glória dele. Então, o nosso manual continua sendo a Bíblia. Por mais que o homem muitas vezes tem pregado aquilo que é politicamente correto e muitas pessoas, querendo agir dessa forma, têm deixado as Escrituras de lado para agradar a homens. O nosso maior valor é agradar o coração de Deus.
Porque quando o homem ele viola princípios, o que vai acontecer? Nós vamos ver atitudes inconsequentes e o resultado é terrível. Veja bem, filhos que não são criados com a presença dos pais vão ter mais dificuldades, então o divórcio pode ser um prejuízo. Mas quando nós pensamos em redenção, nós pensamos no ministério de reconciliação. Logo, os pais presentes em uma família que não foi desfeita vão ter ali uma referência de homem, de mulher e um direcionamento mais adequado. Quando a Bíblia diz que nós não devemos nos embriagar, não devemos nos embebedar, é porque qual é o resultado do alcoolismo na vida de uma pessoa? Vai ter lares desfeitos, vão ter acidentes, ninguém quer ter um pai alcoólatra, uma mãe alcoólatra. Então nós precisamos sempre voltar ao projeto original. E assim é no nosso trabalho. Onde Deus te colocou, você precisa entender que você é um missionário ali. Alguns vão para outras cidades, para outros países, para proclamar o Evangelho. Mas Deus nos colocou nessa empresa, nessa família, nessa igreja, nessa cidade, porque Ele quer nos usar aqui nessa missão, como verdadeiros missionários. E a redenção significa que em Cristo nós fomos chamados para pôr ordem ao caos. Então, aquilo que está fora do padrão da palavra, eu e você, como missionários, precisamos levar essa verdade e levar essas pessoas a voltar para o ensino original, o ensino da palavra. Conclusão. A consumação é a esperança que norteia a vida do cristão, pois na glória futura seremos livres de todas as sequelas do pecado e da desordem gerada pelo mesmo. Voltaremos ao propósito original de Deus para a nossa vida. O trabalho, na perspectiva da fé cristã, não deve ser visto como uma tarefa ou um castigo, mas como um chamado, uma vocação. Acreditamos que o nosso trabalho é recebido por Deus, transformado por Ele, renovado por Ele, para que possamos glorificar a Ele com todo o nosso trabalho. Então, em síntese, onde Deus tem nos colocado, nós temos que pensar o que é glorificar alguém. Glorificar alguém é tornar esse alguém conhecido pelos seus atributos. Quando eu e você somos colocados nesse local de trabalho para realizarmos um trabalho, as pessoas precisam ver em nós atitudes que Deus teria se Ele estivesse no nosso lugar. E quando nós agimos como Deus agiria, Ele se torna conhecido através de nós. Logo, Ele é glorificado através das nossas atitudes. Que nós possamos realizar todo o trabalho que nos vier às mãos como servos para a glória de Deus. Deus te dê uma semana abençoada, uma célula marcada pelo derramar do Santo Espírito de Deus, marcada por milagres, pela paz que supera todo o entendimento. Fique com Deus.